William James era nova-iorquino, filho de uma família de posses, religiosa e literata. Charles Peirce nasceu em Massachusetts, Estados Unidos, berço da famosa Universidade de Harvard, onde seu pai lecionava matemática. Em 1878, Peirce e William James encontravam-se assiduamente para debates filosóficos no Clube Metafísico de Cambridge. Os dois formados em Harvard. Peirce em Química, James em Medicina. A troca de ideias entre os dois filósofos e a crítica de ambos ao racionalismo, entre outras coisas por desprezar o valor da experiência, conduziram suas articulações a uma corrente filosófica original, o pragmatismo, assim nomeado por Peirce. Contra o raciocínio cartesiano de que apenas o conhecimento adquirido pela razão é o certo e o adquirido pelos sentidos duvidoso, Peirce contrapunha que o conhecimento novo só aflora com a coparticipação da experiência. O mecanismo da mente só pode transformar conhecimento, mas nunca originá-lo, a menos que alimentado com fatos da observação. Pragmatismo, do grego pragma, quer dizer ação, prática, e foi apresentado pela primeira vez por Peirce em 1878 no artigo Como Tornar as Nossas Ideias Claras. A intenção do pragmatismo era mediadora, reconciliar enfim a histórica divisão entre Platão e Aristóteles que separava o mundo das ideias do mundo dos sentidos. O pragmatismo oferecia uma terceira hipótese às velhas disputas dualistas sobre a origem do conhecimento. A verdade está na razão ou nos sentidos, na teoria ou na prática, na física ou na metafísica, na ciência ou na religião. A verdade está aqui e lá, contemporizava o pragmatismo, desde que você acredite nela e haja conforme sua crença. Para Peirce, o pensamento é um sistema de ideias cuja única função é a produção de crenças. Crenças, verdades, conhecimento, no seu entender, nada mais eram que regras para a ação. Ação, aliás, que repetida, acaba virando um hábito. A essência da crença é a criação de um hábito. Diferentes crenças distinguem-se pelos diferentes modos de ação a que dão origem. Por exemplo, se você crê que esse objeto é um garfo, vai usá-lo para comer. A crença de que esse objeto é um garfo condiciona as ações que você fará com ele. Porém, um chinês do interior da China, que só usa pauzinhos para comer e encontra um garfo perdido, pode ter outra crença sobre o objeto. Pode pensar, digamos, que é um ancinho para vasos de flores. Sua crença o levará a usar o garfo com essa utilidade. 18 anos depois de Peirce lançar o pragmatismo, James apropriou-se do aspecto de prática da teoria e tornou-a popular, adaptando ao seu modo de ver como uma ferramenta, método aplicável inclusive a outras teorias. O pragmatismo é uma atitude de orientação, de olhar para as primeiras coisas, princípios, categorias, mas olhar também em frente para as últimas coisas, seus frutos, consequências. Pragmatismo, segundo o professor de filosofia Paulo Girardelli Jr., deveria ser nominado pragmatismos, no plural. Tantas as interpretações da teoria de Peirce que o próprio Peirce tentou preservá-la com outro nome, pragmaticismo. Sem sucesso, porém. Conforme Girardelli, cada filósofo entendeu de um jeito a noção de experiência da teoria. Enquanto para o epistemologista Peirce, experiência significava experimento, para o médico e psicólogo James, queria dizer vivência. James vinha da medicina, privilegiava o plano físico. Mesmo um fenômeno psíquico ou espiritual, para ele, era orgânico. Árvore é concreta, emoção é concreta, desde que se comprove as consequências dessa verdade na vida das pessoas. A verdade de uma ideia é quando ela concorda com a realidade.
Se ideias teológicas, ainda que abstratas, provarem ter um valor para a vida concreta, serão verdade para o pragmatismo. James apregoava a volta da filosofia aos braços das ciências físicas, inclusive com seus métodos de comprovação, e aconselhava a perguntar: que diferença faria na vida prática para qualquer um se essa noção, em vez daquela noção, fosse a verdade? Segundo o pragmatismo, quando alguém se apropria de uma ideia e a transforma em verdade, é porque antes tomou as precauções do método científico. Observou, comparou, particularizou, construiu hipóteses, mediu as consequências práticas, a ética, só então generalizou e a comprou como verdade. O maior inimigo de qualquer das nossas verdades é o restante das nossas verdades. Para James, verdade é o que acontece a uma ideia quando essa ideia prova ser útil, agradável, harmoniosa, consequente, coerente e estabelece uma relação satisfatória com as outras verdades em estoque na nossa experiência. Daí o aspecto funcionalista do pensamento pragmático. Para ser aceita como nova verdade, uma ideia precisa ter função positiva. Não dá para separar a noção do que é melhor para nós da noção do que é verdade para nós, a não ser que se choque com outro benefício vital. Por outro lado, a verdade pode ser temporal, inserida em uma dada realidade, tempo histórico, contexto. Já se acreditou, por exemplo, que a Terra era plana e não redonda. Para James, toda verdade é maleável e tem, por assim dizer, um prazo de validade, que pode ser prorrogado ao nosso bel prazer ou que perde a validade na hora em que perde o que ele chamava de valor de compra. Isto é, na hora em que a verdade fica pobre de sentido e de utilidade na experiência. No problem. Bye bye, verdade. Welcome, verdade.